Angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. Lucas capítulo 6, o versículo 13. Eu escolhi esse título para a reflexão de hoje, mas alguns talvez nem tenham entendido qual seja a referência aí. Os mais antigos, como eu, assim, devem ter entendido. 12 homens e um segredo. Quem pegou aí a ideia? Não é tão antigo assim, né, Ellen? Você assistiu o 12, o 13, né? Oi? 11? Ah, o primeiro é 11, né? Ah, tá. Ok. Ok. Vamos lá, então. Lucas capítulo 6, o versículo 13, diz assim: E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Deu o nome de apóstolos. Jesus resolveu escolher esses 12 homens depois de oração, depois de bastante oração, e eu fico pensando, bom, depois de tanta oração, devem ter sido os melhores de todos, né? Devem ter sido, assim, os mais qualificados de toda a nação. Mas quando a gente olha bem, a gente percebe que eram 12 homens sem qualquer notoriedade e viviam fora do sistema religioso dos dias de Jesus Cristo. Eles não eram aquelas figuras principais, não eram aqueles mais importantes. Eles também eram despojados de qualquer talento natural. Não eram aqueles camaradas cheios de talentos e cheios de características especiais. Eram inclinados a vários enganos, propensões equivocadas. Eles tinham muitas vezes atitudes erradas, lapsos de fé, e a gente encontra ali uma porção de episódios que a gente vê Jesus perguntar por que vocês são assim, tão tímidos e tal. E tinham também sérias falhas. Pastor Amin fala assim, ó, numa palavra, eles eram disfuncionais. Nenhum deles escapava dessa avaliação. Nenhum deles escapava dessa avaliação. E mesmo Jesus observou que eles eram lentos em aprender, espiritualmente bloqueados. Consegue imaginar a capacitação desses homens? Veja capítulo 24, verso 25, do mesmo livro de Lucas. No capítulo 24, verso 25, fala assim: Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Do ponto de vista político, eles variavam consideravelmente, cada um ali com a sua visão. Um deles era o antigo Zelote, né? Simão ali, o Zelote, que era um revolucionário determinado a subverter o governo e tal, o governo romano. Fico imaginando esse Simão Zelote hoje. Ele estaria aí nos protestos e tal, brigando daqui e dali, mascarado talvez, combatendo lá de frente com a polícia, e assim vai. E outro era um ex-coletor de impostos. Era considerado traidor da nação, porque ele trabalhava ali em favor de Roma. Pelo menos 4 deles, quem sabe 7, eram pescadores, amigos ali entre si, vindos de Cafarnaum. Provavelmente eles se conheciam desde a infância. Os outros talvez fossem camponeses ou artesãos. A maioria deles tinha vindo da Galileia, uma região de agricultura por onde passavam rotas comerciais do mundo antigo. Apenas isso. Apesar dessas enormes desvantagens, o impressionante é que Jesus tenha escolhido esses verdadeiros fracassados para serem a base da igreja cristã, não é? Para se tornarem os seus continuadores. Jesus escolheu esses camaradas para serem os continuadores da igreja que ele vinha estabelecer.
E a característica mais importante deles é não terem nada de extraordinário. Nada de extraordinário. Jesus os escolheu e os treinou. Jesus os ensinou a orar, os ensinou a perdoar, como servir com humildade. Jesus deu a eles instrução moral e falou a eles sobre o futuro. Então os empregou como seus instrumentos para curar os doentes, expulsar demônios, realizar obras poderosas. Ali em Mateus 17 a gente vê, né, que 3 deles chegaram a ter uma rápida visão de sua glória, aquele momento lá da transfiguração de Jesus. Eles receberam um curso de teologia super intensivo, certo? Acredito que o curso de teologia que eles receberam foi o melhor de todos da história. O melhor de todos. Mas o sucesso de Jesus não foi imediato. Na noite da traição, todos os discípulos o abandonaram, fugiram. Do ponto de vista humano, o programa de treinamento de Jesus, o curso que ele passou para os seus discípulos, foi um fracasso monumental, do ponto de vista humano. Aparentemente, os discípulos esqueceram tudo o que haviam aprendido. E, de fato, o senso de fracasso deles foi tão profundo que, por algum tempo, eles resolveram voltar para suas antigas vocações. Ali em João 21, nós vemos... eu vou voltar para a minha pescaria ali, vou voltar. E mesmo nisso, eles não pareciam ter muito sucesso, né? Que passaram a noite toda pescando, tentando pegar alguma coisa, e ao amanhecer não tinham pego nada. Mas a história não estava terminada, não estava terminada. Eles foram encorajados pelo encontro com o Cristo ressuscitado, voltaram ao chamado apostólico e transformados pelo Pentecostes. Aí você conhece uma outra história, né? Conhece um outro vislumbre dessa igreja estabelecida por Cristo. Eles foram transformados ali pelo Pentecostes. E o trabalho que eles posteriormente iniciaram, esses fracassados, iniciaram um trabalho que continua até hoje. Se você está aqui nessa reunião hoje, é por causa desses fracassados que continuaram o trabalho que Jesus Cristo começou neles. Esses homens que não tinham nenhuma característica especial, continuaram esse trabalho e fizeram coisas extraordinárias e os frutos estão aí até hoje. Eles são a prova viva do que Deus pode fazer por pessoas como eu e você, pessoas comuns, como nós. Geralmente nós utilizamos os nossos defeitos, as nossas incapacidades, a nossa falta de habilidade como desculpa, né, não, a igreja não tem como ir para frente com essa e essa pessoa, com essa e essa característica, com gente tão despreparada. Mas o preparo que precisa haver não depende das nossas habilidades, depende do quê? Isso fica muito e muito evidente quando nós olhamos para os discípulos. O milagre aconteceu e nós somos cristãos hoje, nós vemos o resultado disso hoje, não por aquilo que os discípulos eram capazes de fazer, mas por aquilo que o Espírito Santo foi capaz de fazer na vida deles. E eu tenho certeza de que esta é a chave, este é o segredo, é o poder pelo qual eu e você precisamos buscar hoje. O que você e eu temos buscado? Nós temos aí com certeza um enorme desafio à nossa frente e que nós possamos buscar desse poder para que o Espírito Santo faça a diferença em nós. Olhe para a sua igreja, olhe aí para a sua comunidade de fé e imagine, bom, o que pode acontecer através desse grupo notável? Podem acontecer coisas extraordinárias, porque não depende de nós. E talvez você olhando para o seu grupo, para a sua comunidade religiosa, você deve estar pensando, tá, mas
esses milagres todos só puderam acontecer lá no passado. No meu contexto, isso não pode acontecer, porque no meu contexto é muito mais complicado, muito mais difícil. Será? Se Deus foi capaz de fazer coisas tão extraordinárias através desse grupo que a gente acabou de analisar, o que Ele não pode fazer através de nós? Amém? Alguém gostaria de comentar algo? Aproveite, esse é o momento. Fala, Ellen. Eu achei interessante uma vez, não me lembro qual o autor que estava falando, que o discípulo mais qualificado Uhum. para fazer o trabalho era Judas. O cara era influente, ele entendia de finanças. O cara sempre tinha a opinião certa, o cara era bom. E no final foi o trapaceiro. Deus não nos olha o que somos, mas aquilo que podemos nos tornar. Isso eu aprendi muito quando fazia o curso de pedagogia, porque nos ensinava a olhar para aquela criancinha, aquele que a gente falava, não, isso não vai para frente, não tem jeito para nada. E de repente aquele que se tornaria algo melhor. Graças a Deus, porque ele vê nosso coração. Que se visse as nossas características que a gente demonstra ser, e não daria muito certo, não. Seríamos um verdadeiro desapontamento. Isso, a misericórdia de Cristo por nós, nesse aspecto, deve nos influenciar a olhar para os nossos irmãos com o mesmo olhar que tinha Jesus. Amém. Minha mãe levantou a mão ali. Eu sempre penso nessa situação dos apóstolos e penso na minha situação, porque eu sei da minha condição, sempre fui uma pessoa muito tímida, com muita dificuldade para me expressar, para falar o que penso. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, como o Senhor pode me usar, eu sendo essa pessoa assim tão insegura? E aí, lembrando dos discípulos, né, na situação que eles estavam logo depois que Jesus morreu, ali, aquele monte de homens fechados numa sala, morrendo de medo. E depois do Pentecostes, o que eles se tornaram, né? Esses homens que não temiam a nada, em nome de Deus, eles saíam falando, eles enfrentavam líderes religiosos, eles curavam com tanta determinação, com tanta segurança. Então, eu sei que o segredo é esse. E é o que eu venho pedindo a Deus, que coloque também em mim esse mesmo espírito que colocou neles, porque só assim nós podemos ser transformados, pode passar toda essa insegurança, essa timidez e vem toda essa ousadia para falar em nome de Deus. Eu acho que é o que falta em nós, é o que falta em mim. Oremos por isso, né? É. Ora pra gente então, amor, por gentileza. Vamos lá. Bondoso Deus e nosso Pai, queremos louvar ao Senhor. Amém. Agradecer porque o Espírito Santo está à disposição daquele que aceita e tem disposição em fazer o trabalho. Amém. Queremos, Pai, te pedir que nos ajude, que nos dê essa disposição. Pai, nós queremos ser usados pelo Senhor, queremos cumprir o propósito pelo qual o Senhor, que explica o motivo pelo qual o Senhor nos criou, o propósito da nossa vida. E te pedimos então, Senhor, que o Seu Espírito Santo nos use, estamos à Tua disposição, queremos a cada dia nos consagrar a Ti, dedicar o nosso tempo, as nossas habilidades, tudo ao Senhor, Pai. Amém. Queremos muito, Pai, viver para a Tua glória. Amém. Que tudo seja sempre de acordo com a Tua santa vontade. Nos ajude Amém.
deixarmos um pouco de olhar para nós mesmos, para as nossas necessidades, para a nossa família, para os nossos sonhos pessoais, e olhar para Ti, direcionar tudo para Ti, Senhor, para que muito em breve possamos ver a Jesus vindo nas nuvens e podermos dizer felizes que estávamos aguardando ansiosos o retorno de Jesus. Muito obrigado, porque apesar de não sermos nada, não sermos ninguém, o Senhor quer nos usar. Que seja feita a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.